Na manhã de hoje, o ditador Nicolás Maduro marchou ao lado de militares em Caracas para mostrar que ainda mantém o apoio das tropas. A marcha, que você acompanha pelo YouTube, você que está nos acompanhando em imagens consegue ver, foi transmitida em cadeia de rádio e TV e também por redes sociais. Aí estão as imagens que mostram milhares de soldados no Forte Tiúna, base militar em Caracas. De acordo com o site Notícias Venezuela, havia cerca de 4.000 militares no ato. Aqui abro aspas para Nicolás Maduro: precisamos avivar para o fogo sagrado dos valores dos militares venezuelanos para o combate que estamos dando contra o imperialismo, contra os traidores e golpistas. Estamos dando um combate em todas as frentes, em todas as linhas, pelo direito de existir de nossa república, fecho aspas, isso numa tradução aí do espanhol para o português, né? Ontem, o líder opositor Juan Guaidó prometeu realizar ações diárias até a queda de Maduro, incluindo uma greve escalonada dos trabalhadores da Venezuela. A frase de Guaidó foi a seguinte, abre aspas: amanhã, que no caso quer dizer hoje, vamos seguir a proposta que nos fizeram de paralisações escalonadas até conseguir uma greve geral. E hoje, o Tribunal Supremo da Venezuela mandou prender Leopoldo Lopes, um dos principais opositores do regime de Maduro. A corte é controlada por juízes leais ao governo chavista. Vamos então girar os comentaristas do nosso 3 em 1, começando com a Vera Magalhães. Pois é, Silvio, Leopoldo Lopes saiu da sua prisão domiciliar confiando que naquele dia, naquela terça-feira, seria possível tomar o poder definitivamente, depor Nicolás Maduro, como se chegou a anunciar, como o próprio Guaidó chegou a anunciar pelas redes sociais. O apoio que a oposição, ou que o governo autoproclamado detém no Exército, nas Forças Armadas, no entanto, se mostrou insuficiente para esse golpe final, golpe no sentido de golpear na cabeça, não de dar um golpe no sentido institucional, e a coisa segue se arrastando. O Guaidó agora convoca uma espécie de mobilização permanente para depor o regime. Acontece que Leopoldo Lopes já era condenado por esse tribunal altamente parcial, altamente capturado pelo regime chavista, mas então contra ele tem um novo pedido de prisão expedido, enquanto contra o Guaidó ainda não, o regime chavista ainda não ousou tentar prender o presidente encarregado. Ele está refugiado na Embaixada da Espanha, tem cidadania espanhola. Vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Acho muito ousado, até para os padrões do regime Maduro, entrar numa embaixada de um outro país, retirar de lá uma pessoa e prendê-la. Não acredito que farão isso. Mas a família dele já está sofrendo as represálias pela sua conduta, por ele ter desafiado a prisão domiciliar. Sua casa foi revirada, sua mulher mostrou ali a invasão que houve. O fato é que está recrudescendo o embate. Maduro está tentando demonstrar força quando se sabe que o que ele tem é apoio na ala militar comprado à base de sucessivas concessões aos militares ao longo dos anos, desde Chávez e até continuando com o governo dele. Agora resta saber como o tabuleiro internacional vai se mover e como isso vai influenciar o desfecho dessa crise venezuelana. A Rússia está sendo mais vocal no ataque à estratégia dos Estados Unidos. Se virar de vez uma reedição da Guerra Fria, com Estados Unidos e Rússia disputando os destinos da Venezuela e querendo influenciar os outros países quanto ao que fazer, aí a crise vai ganhar contornos bastante mais delicados. O Brasil, por hora, faz o correto, observar, se manifestar nos foros adequados, Grupo de Lima, na ONU, em outros foros, e aguardar uma saída para esse imbróglio que vai ficando cada vez mais intrincado, cada vez mais complexo. Guaidó, hoje, numa entrevista à Folha de São Paulo, chegou a admitir como última hipótese a possibilidade de uma intervenção no país. Isso é uma posição que mostra que ele está fragilizado. Quando alguém que se autodenomina presidente, que diz ter a legitimidade, e ele tem argumentos para dizer que tem a legitimidade de ser o presidente, uma vez que as últimas eleições foram absolutamente fraudadas, passa a cogitar a hipótese de uma intervenção militar externa, é porque ele sabe que não detém no aparelho de Estado, nas forças de Estado,
condições de depor o ditador. Então a coisa vai ganhando esses contornos que são múltiplos, que requerem análise muito fina, porque nem sempre os alinhamentos são claros, nem sempre é uma questão de esse está absolutamente certo, esse está absolutamente errado. Vai requerer que o Brasil tenha muita diplomacia e tenha muita afinação interna para não errar o tom e não atravessar o samba disso que vai virando uma crise muito grave, uma crise internacional realmente. Carlos Andreasa, passo a bola para você agora. O ditador Nicolás Maduro é tão irresponsável quanto previsível. Era bastante óbvio que, sabendo todos que a chave para qualquer mudança e também para manutenção, portanto, do status venezuelano é o controle majoritário da força militar, das Forças Armadas. Ou seja, diante desse fato, era óbvio que ele, Maduro, na primeira oportunidade, vencidas as primeiras 48 horas de conflagração, faria uma demonstração de seu poderio militar. Foi o que ele fez hoje, aquele desfile num forte, mostrando a adesão representativa de Forças Armadas. É claro que ele está no poder hoje porque ainda detém a primazia do controle sobre as Forças Armadas, sobretudo pelo alto comando, por esses motivos de que falamos tanto aqui, e Vera explicitou novamente há pouco. Guaidó tem alguma coisa? Sem dúvida tem. Não foi suficiente para demover o ditador. E agora, não tendo sido suficiente, para além da demonstração de força de Nicolás Maduro, devemos esperar, como já se manifesta, o aumento da repressão. Ele avançará numa espécie de caça às bruxas contra aqueles que considera traidores da pátria, aqueles que se associaram à tentativa de Guaidó de forçar a sua deposição. Então a coisa vai ficar feia, mais feia ainda na Venezuela, com esse movimento da ditadura, uma ditadura que é capaz de jogar blindados contra a população, caçando aqueles agentes políticos e os familiares dos agentes políticos que tentaram investir contra a ditadura nesses últimos dias. Então tem pouca novidade, pouca coisa aconteceu a rigor desde terça-feira, se não uma impressão generalizada, menos de força do Nicolás Maduro, porque está no mesmo lugar, e mais uma demonstração de fraqueza do Juan Guaidó, que gerou uma expectativa, inclusive no Brasil, o governo se dizia moderadamente esperançoso sobre o movimento, e uma esperança moderada é uma esperança. Criou-se uma expectativa na sociedade de modo geral, não cumprida, e a impressão que fica é de que o Guaidó é mais fraco do que tentou vender, do que apregoou, e ficou mais fraco como liderança também para esse movimento, que é um perigo, porque a Venezuela tem um vácuo de lideranças, óbvio, a democracia falindo, as instituições em frangalhos, a representação de liderança fica puída mesmo, fica frágil, dando margem para a radicalização, que é sempre um perigo quando as âncoras falham. Vamos lá, Alexandre, vou contigo agora. Bom, a tentativa de golpe ou de mudança de regime, que contou com a torcida de muitos países e dos democratas do mundo inteiro, aparentemente falhou, né? A Venezuela, o regime do Nicolás Maduro ainda conta com a adesão e o apoio do Alto Comissariado das Forças Armadas, que era basicamente o que se imaginava que pudesse virar, como aconteceu na Revolução Cubana em 59, né? Foi quando os militares pararam de apoiar o Fulgêncio Batista e passaram a apoiar o Fidel Castro, que o regime do Fulgêncio Batista caiu. Então imaginava-se que pelo menos uma parte das Forças Armadas estariam com os oposicionistas, mas até agora não foi o que se viu, não é o que aconteceu, pelo contrário, até alguns nomes de militares
militares que foram veiculados ou ditos que estariam apoiando os oposicionistas foram a público dizer que era fake news, tiraram o sarro, falaram que não tinha nada disso, que eles estavam com Maduro. Então, a situação que a gente tem hoje é Nicolás Maduro não apenas contando com as forças armadas, com o alto comissariado, como também contando com o apoio de alguns países, como Irã, Cuba. Só de militares cubanos, calcula-se 25 mil militares cubanos que estão em território venezuelano ajudando o regime. Da Rússia não se tem o número correto, mas é bastante gente. E a China também, não se fala muito da China, mas, por exemplo, muitos daqueles blindados que você vê do regime do Maduro, até alguns atropelando gente, atacando manifestantes, são chineses. Então a China também está aí, não se fala muito, mas está ajudando. O que acontece é que a situação da Venezuela realmente é um desastre. Os números que envolvem a economia venezuelana são... É difícil imaginar uma situação pior, né? 1 milhão de inflação, quer dizer, já é, claro, há muito tempo hiperinflação. Você tem um PIB que de 2013 a 2017 caiu 37%, mas a previsão é que esse ano caia 15%. Tem um estudo que diz que só no ano passado a média de peso do venezuelano, de peso corporal, caiu 11 quilos. Então é tudo realmente muito complicado. Fabricou-se uma narrativa de que o que está acontecendo com a Venezuela seria por culpa da crise de preço do petróleo. Mas não comprem essa história, tá? Por quê? Porque primeiro, se isso fosse verdade, todo país que produz petróleo estaria quebrado, estaria com 1 milhão por cento de inflação, e não é. Quer dizer, isso é uma situação específica da Venezuela. E segundo, é também responsabilidade de sucessivos regimes venezuelanos a concentração da economia no petróleo. E o petróleo, como qualquer outra commodity, o preço varia. O preço vai cair, o preço vai subir, dependendo da situação internacional. Então, se você tem um país inteiro com uma economia dependendo de um produto, como o nosso vizinho, o Chile, já foi muito dependente do cobre, é cada vez menos, é um país que está muito bem, né? Então, a gente... não pode comprar essa narrativa, porque ela não se sustenta. Pelo contrário, se a Venezuela foi agraciada com algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, ela que tivesse usado esses recursos para desenvolver outros setores da economia e ter não apenas todas as suas exportações e o PIB baseado na produção de petróleo. É lastimável o que está acontecendo, mas até o momento a impressão que se tem é que esse regime genocida, ditatorial, continue mantendo, no último número que eu vi, 50% pelo menos da população venezuelana abaixo da linha da pobreza. Uma pena, uma lástima, mas em princípio Maduro continua.